Hoje você vai conhecer uma história macabra. Corpos são achados em um pomar com as mesmas características. Quem teria feito aquilo chocou família e amigos dessa pessoa. Hoje a história é do serial killer mexicano. Salve família, bem-vindos de volta ao canal Mentes Macabras. Meu nome é André Gael e hoje você vai conhecer essa história aterrorizante que chocou todo o México. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa um like pra mim, porque assim você está incentivando o canal a trazer cada vez mais casos novos para vocês. Não esquece de se inscrever e também de ativar o sininho de notificação, porque assim você vai ser avisado quando tiver novos conteúdos aqui no canal. Vamos logo para a história, que é para isso que você veio. No dia 19 de maio de 1971, um fazendeiro japonês saiu para dar ali uma volta em um dos seus pomares e percebeu que alguém havia cavado um buraco entre duas árvores do tamanho de uma sepultura. No momento, ele não deu tanta importância para o achado, porém resolveu voltar lá à noite. A sua maior surpresa é que alguém havia tapado os buracos que antes estavam abertos. Ele então decide chamar a polícia, que em primeiro momento não achou aquilo tão estranho. Eles achavam que alguém podia ter colocado lixo e escondido com terra. Para surpresa de todos, ao cavar o buraco, eles acharam um corpo de um homem branco e magro. Ao investigar, descobriram que se tratava de Kenneth Whiteside, morador de rua, e tinha sido apunhalado no peito, severamente espancado na cabeça e com várias lacerações profundas atrás do crânio. Em suas roupas acharam uma revista do gênero homossexual, o que levou à suposição que ele podia ser homossexual. Apesar da natureza horrível da descoberta, segundo a polícia, aquilo não era motivo para alarme algum. Também, segundo a polícia, o movimento gay de São Francisco agitou e irritou muitas pessoas, que podem muito bem ter liquidado o homem como forma de retaliação da época. Um escritor policial, repórter Kidder, disse que aquilo poderia ter sido cometido por dois homens, que saíram ali em busca de encontros homoafetivos e encontraram um voluntário, que por algum dinheiro concordaria com seus pedidos. Mas então eles o mataram quando se recusaram a pagar o prometido. Não se sabe o porquê ele chegou a essa conclusão. Próxima à cena do crime, foi encontrado um caminhão. Foi tirada ali algumas impressões digitais, mas não foi dada a devida importância para aquele caminhão. Inclusive, sabe-se que a carroceria não foi investigada. Algum tipo de atual contra aquele homem foi totalmente descartado. E também sabe-se que os ferimentos na cabeça foram feitos depois que o homem já estava morto. Após um rápido exame forense, o corpo foi entregue para a agência funerária. Os detetives concluíram que provavelmente aquilo lá aconteceu por causa de uma briga. Porém, alguns dias depois, outro corpo foi encontrado nos pomares de pêssego da região. No dia 24 de maio, alguns trabalhadores que operavam um trator ali na região dos pomares de pêssego tiveram que parar os trabalhos. O motivo é que encontraram partes do terreno desabadas. Novamente, a polícia foi chamada e o corpo de Charles Fleming, outro morador de rua, foi encontrado naquele local. Dessa vez, as autoridades agiram com maior cautela e uma intensa busca por outros corpos se intensificou naquele dia. Porém, não encontraram nada. Até que um oficial encontrou um caminho que levava para uma enorme vala. Ao longo da margem do rio, eles encontraram terras suspeitamente mexidas. Quando começaram a escavar a terra, então com a pás que eles tinham em mãos no momento, eles começaram então a encontrar peças-chaves para o caso. Encontraram notas fiscais de mercado recentes, no nome de um tal de Juan Vallejo Corona. Quando escavaram mais um pouco, encontraram um outro corpo, um homem com os mesmos ferimentos fatais, golpes na cabeça e lacerações produzidas pelo que parecia ser com um facão. O sujeito enterrado era um fazendeiro pobre da região. O que mais assustou é que os corpos continuaram aparecendo um após o outro, em diferentes graus de decomposição. Inclusive, a cronologia das mortes podia até ser feita. Alguns deles mal conseguiam ficar inteiros e estavam irreconhecíveis, e foram colocados em sacos plásticos para futura identificação. Não tinha mais dúvida, aquela sepultura foi feita pela mesma pessoa, até porque os corpos apresentavam os mesmos sinais, uma espécie de assinatura. Atos violentos na região sempre aconteciam, mas não daquela forma tão intensa. Dessa vez, as vítimas apareciam com sinais óbvios de agressão, com as cuecas no tornozelo e os órgãos expostos. A maioria era trabalhadores migrantes ou moradores de rua, que tiveram suas vidas encerradas com materiais cortantes e golpes na cabeça. Alguns até foram baleados. Apesar das evidências das notas fiscais contra Juan Corona, o xerife Roy Whitaker disse que para ter um passo definitivo, algo mais tinha que ser encontrado. Em seguida, soube-se que Juan Corona
conhecia alguma das vítimas. Juan Vallejo Corona nasceu em 1934 no México e desde muito jovem migrou para a Califórnia, para a cidade de Yuba City, onde se estabeleceu. Casou-se e criou uma família de 4 filhas, tornando-se contratante de mão de obra. Seu trabalho foi muito apreciado pelos fazendeiros locais, a quem fornecia mão de obra barata, geralmente imigrantes mexicanos, que, assim como ele, buscavam um padrão de vida melhor. Um episódio macabro envolveu o irmão de Juan Corona, Natividad Corona. Conhecido por ser um violento homossexual, ele era dono de um café chamado Guadalajara. O episódio mais marcante foi quando um jovem saiu todo ensanguentado dentro desse banheiro desse café do irmão do Juan Corona, do Natividad. Ele estava sangrando na cabeça porque parte do seu couro cabeludo havia sido arrancado com um facão. Sabe-se que a vítima processou Natividad Corona em $250 mil. Porém, o processo nunca aconteceu na ausência do réu. Nesse ponto de investigação, o xerife Walt Aker já sabia coisas sombrias sobre Juan Corona e seu irmão. Uma das coisas que o xerife já sabia nesse ponto de investigação sobre Juan Corona é que circulavam rumores que ele tinha casos com outros homens. Em uma época em que a complexa tecnologia forense ainda não era tão explorada, a única maneira de construir um caso contra Juan Corona era por meio de provas circunstanciais. Os promotores sabiam que notas de supermercados podiam ser facilmente refutadas no tribunal. Na hora daquela descoberta de vários corpos no pomar, o trabalho da polícia se multiplicou enormemente. O trabalho não incluiu apenas a busca exaustiva por restos humanos. Apesar de ter encontrado a enorme sepultura, havia a possibilidade de encontrar corpos solitários enterrados aqui e ali. Sabe-se também que muitas pessoas que tinham familiares ou amigos desaparecidos estavam chegando na cidade em busca de notícias. E então, em 4 de junho, as buscas por corpos foi totalmente encerrada. A contagem foi de 25 corpos. Quando eles estavam então nessa finalização de busca por novos corpos, mais uma prova contra Juan foi encontrada. Dessa vez, uma nota de banco em seu nome. Nesse momento, o xerife Walt Aker convocou uma coletiva de imprensa, na hora errada. Sem julgamento prévio ou procedimento legal, ele acusou o mexicano Juan Corona dos crimes. O tiro saiu pela culatra, pois abriu o caso para um exame por mais advogados e especialistas que queriam realmente determinar se havia prova suficiente contra Juan. O mosaico de evidências que eles pretendiam formar não ajudou no caso, até porque nos Estados Unidos ninguém é culpado até que se prove o contrário. Já sob custódia, Juan Corona começou a ser investigado mais a fundo, e surgiu um detalhe sinistro de quando ele foi tratado por seus delírios mentais alguns anos atrás, e como ele recebeu uma dúzia de tratamentos baseados em eletrochoque, quando eles ainda eram considerados eficazes. As informações tiradas sobre a família e vizinhos de Juan é que ele era um homem exemplar, pai de 4 mulheres e um devoto, que não perdia um domingo na igreja. Sua renda era de cerca de $20 mil por ano, e não há registro que ele tenha abusado de qualquer trabalhador que ele tenha contratado. Porém, houve um testemunho de um Juan Corona que ninguém conhecia, um irritado, violento Juan Corona. As evidências das investigações também apresentaram múltiplas dificuldades. O sangue encontrado naquele caminhão da primeira morte descoberta era de um trabalhador que havia se machucado alguns dias atrás. O famoso facão de Juan Corona não apresentava qualquer evidência de sangue das vítimas. Os rastros dos pneus encontrados na cena do crime também não coincidiam com o caminhão de Juan ou com o carro de Juan Corona. As balas encontradas em alguns dos corpos também não pertenciam à arma de Juan Corona. Nem as marcas encontradas nos corpos coincidiam com o facão que Juan Corona utilizava. E Juan ainda tinha um álibi. No momento em que alguns dos homens morreram, ele estava usando muletas, porque havia se acidentado algumas semanas atrás. Quando tudo parecia perdido com relação às provas, encontraram então um diário de Juan Corona, com vários nomes de homens homossexuais da cidade, entre eles várias das vítimas assassinadas. Então, apesar de todas essas provas refutáveis, e agora com essa prova do diário de Juan Corona, em setembro de 1972, Juan Corona foi levado ao julgamento. O julgamento de Juan Corona foi extremamente longo e tedioso. O procedimento tornou-se um conflito de interesses entre advogados de defesa e os de acusação. Nenhum especialista que testemunhou em tribunal conseguiu 100% assegurar que as facas e o facão de Juan Corona estavam ligados aos corpos encontrados. Com relação ao sangue, nenhum especialista conseguiu estabelecer de forma convincente que havia uma conexão entre as amostras dos mortos e as manchas e gotas encontradas nos objetos pessoais e bens
do acusado. E até mesmo os recibos e notas fiscais encontrados no cemitério foram questionados, sugerindo que talvez alguém quisesse incriminar Juan Corona, de forma fraudulenta, pelos assassinatos. Também havia o fato que ninguém podia dar 100% de certeza que Juan era realmente homossexual. Esse fato seria crucial, dadas as evidências que os assassinatos foram cometidos por esse motivo. O advogado de defesa de Juan nunca apresentou nenhuma testemunha-chave ao depoimento. E embora não tenha mencionado explicitamente, ele deu a entender ao tribunal que, na verdade, o verdadeiro assassino seria o irmão de Juan Corona, Natividade Corona. Na época em que aconteceu esse julgamento de Juan, nos Estados Unidos, era comum colocar a culpa de 1 ou 2 assassinatos nesse tipo de massacre. Porém, dessa vez, colocaram as 25 no processo contra Juan. Depois de várias semanas de julgamento, ambas as partes, de acusação e de defesa, se disseram esgotadas do processo. E o júri decidiu que Juan Vallejo Corona era culpado dos 25 homicídios. O juiz então prescreveu 25 penas de prisão perpétua, com direito à liberdade condicional para Juan Vallejo Corona. Sabe-se que em 1982, Juan Corona voltou a ser julgado quando um novo grupo de advogados assumiu a defesa do caso e decidiu que ele não tinha sido devidamente defendido no primeiro julgamento. Na verdade, ninguém podia explicar por que o primeiro advogado de defesa nada fez para alegar incapacidade mental. Estava claro e documentado que Juan Vallejo Corona havia sido submetido a eletrochoques. O júri argumentou que Corona era culpado mais provável, devido às evidências em seu diário pessoal, onde havia registrado um registro com nomes de várias vítimas encontradas. E sendo assim, a sentença do julgamento anterior não foi modificada. Sobre Juan, sabe-se que nos primeiros 4 anos de prisão, ele foi atacado por homens ali de dentro da cadeia que o esfaquearam e fizeram com que ele perdesse um dos olhos. Sabe-se que durante todo esse tempo ele sofreu de demência sênil e sua saúde nunca foi boa. Em 5 de dezembro de 2011, foi solicitado um pedido de liberdade condicional, junto com a confissão dos 25 assassinatos. Porém, foi negado. Sabe-se que ele teve a sua liberdade condicional negada 8 vezes. A próxima seria em 2021, porém ele morreu antes, sofrendo de demência aos 85 anos, depois de passar quase meio século na prisão. E uma coisa que eu amo é saber da opinião de vocês. O que vocês acharam desse caso? Se vocês acharam que a atuação da polícia foi eficaz, se poderia ter sido melhor, comenta aqui, vamos debater mais sobre esse assunto nos comentários. Você já sabe, né? Você pode incentivar o canal a trazer cada vez mais casos novos. Para isso, é só deixar o like e se inscrever para não perder nenhum caso novo aqui do canal. Agora que você ficou até o final, já deu o like, já se inscreveu nesse canal maravilhoso, eu tenho que agradecer. Tenha uma ótima semana, se cuida! Tchau!